A sustentabilidade, ou ESG, ela é feita dentro da organização. Exatamente. O colaborador é o embaixador número 1 da marca. Sem dúvida. Marca empregadora, ou seja, tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Hoje a gente vai falar sobre ESG e sobre como que a comunicação interna pode ser o antídoto para a desinformação e impulsionar o engajamento entre os colaboradores. A nossa convidada de hoje é muito especial, é a Cíntia Volguin. A Cíntia é executiva sênior em comunicação, assuntos corporativos, sustentabilidade e ESG, com passagens em empresas globais como a Smurfit Westrock e a Mars. É coautora do livro Mulheres na Sustentabilidade e atuou no Comitê Diretor ESG da Indústria Brasileira da Árvore, o IBA. Cíntia é reconhecida por orquestrar sistemas de coerência narrativa cultural organizacional e por conectar reputação e impacto com propósito e governança. Uma combinação que traduz o que há de mais estratégico no papel da comunicação. Sim, seja bem-vinda! Muito obrigada, Ami. Estou muito feliz que finalmente a gente encontrou esse horário, esse tempo nas nossas agendas para um papo tão importante. Obrigada pelo convite. Muito importante, super atual. Super atual. Muito bom. Sim, aqui antes da gente começar, a gente faz uma autodescrição. Então, eu vou começar por mim e depois na sequência você faz. Combinado. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro, um pouquinho menos. Estou de calça preta, sapato preto, uma blusa verde meio militar, com acessórios dourados. Eu sou Cíntia, estou com um vestido que é entre o azul e o verde, há uma polêmica entre homens e mulheres, para mim ele é verde. Para mim ele é azul. Sou branca, tenho os olhos verdosos, assim tá na minha identidade, cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, lisos, e estou usando acessórios coloridos de flores e frutinhas e um tom dourado. Está lindíssima, como sempre. Sim, então vamos começar. Vamos. O relatório de riscos globais da World Economic Forum classificou a desinformação como o maior risco para a sociedade até 2027. Um outro estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que os brasileiros identificam corretamente apenas 54 em cada 100 notícias. É muito triste isso, preocupante. Como esse cenário de desinformação afeta a legitimidade das empresas e de que forma o ESG, especialmente o pilar social, pode ser um caminho para reconstruir a confiança dentro das organizações. Bom, muito interessante a gente pensar, Mi, que o Fórum Global Econômico, ele traz anualmente os principais riscos atuais em 2 anos e em 10 anos. Então, atualmente, a desinformação, tu trouxesse que até 2027 vai estar no primeiro lugar. Atualmente ela está em 4º. Então, está acelerando isso, vai piorar nos próximos 2 anos, a expectativa é que piore. E, mais do que isso, a gente tem também em 5º lugar nesse ano, e lá em 2027 em 4º lugar, a polarização. Então, vamos imaginar em que ambiente as empresas estão. As pessoas estão mais desinformadas, mais polarizadas, e a gente já vive num momento de uma infodemia, né? Então, é muita informação, muita gente com a síndrome da Cassandra ao contrário, quer dizer, pessoas com pouco conhecimento e que se intitulam ou acreditam que são gurus, doutores, autoridades. As pessoas nessa infodemia cada vez leem menos, tiram menos conclusões profundas, conclusões mais rasas por títulos. Clickbait é isso, né? Deixa eu ver isso aqui. E ali daquele título já saiu
já saiu uma verdade absoluta para um debate, né? Então, as empresas estão embebidas nesse caldo. E é claro que as pessoas, essa falta de informação, essa informação desconectada, faz com que as pessoas comecem também a duvidar de algumas coisas, porque elas estão polarizadas. Sim, sim. E essa desconfiança entra no meio corporativo, e quando a comunicação interna ela não é baseada em fatos e ela não traz a realidade, essa desconfiança e essa polarização entra na organização. Então, a comunicação interna ela é importantíssima que ela sirva como uma bússola. O que é que está acontecendo, de que maneira a gente está performando, bem ou mal. E não só de maneira reativa, né, Sim? Absolutamente. Então, de uma maneira proativa, se posicionando, e a gente vai falar no nosso bate-papo, imagino que nas próximas perguntas a gente possa se aprofundar nisso, que é a necessidade da gente falar as coisas como são. É muito lindo e muito tentador a gente ter slogans maravilhosos, né, engajadores, e que, se eles não são coerentes com a realidade que o funcionário vivencia, ele tem um efeito contrário, de desconexão, de descrença e de quebra da confiança. Exatamente. E a gente sabe que no relacionamento humano ou de equipes, o Lencioni fala isso, né? Tem a pirâmide de Lencioni que fala que a base de tudo é a confiança. Então, se alguém está me falando uma coisa diferente do que eu estou vivenciando, lá no mundo eu estou num mundo polarizado, com um monte de informação, e eu não estou me aprofundando, a crise de confiança passa a ser institucionalizada também. Aí a gente quebra a confiança na empresa, quebra a confiança entre pares, entre áreas, e aí a gente tem uma organização não funcional. Não, a gente vive uma entropia cultural daí. Exatamente. Então, o papel da comunicação interna estratégico é esse, é funcionar como bússola, é falar realmente o que acontece dentro da organização, é ser proativo, mas também não bombardear o colaborador de informação, porque é mais uma carga, ele já está sobrecarregado. Daí você tem um segundo problema, que é saúde mental. Saúde mental, com toda certeza, que está reta e diretamente conectado. Exatamente. Assim, o pilar social fala sobre pessoas, e a gente está falando sobre pessoas aqui, né? Engajamento e coerência cultural. Mas muitas empresas ainda reduzem o pilar social a programas de voluntariado, doações completamente assistencialistas, ou até a diversidade, né? Mas na sua experiência, como que a comunicação interna, então, pode transformar esse S do SG, esse pilar, em uma prática viva de cultura e comportamento? A importância, eu acho que o S, é verdade, o S ainda é muito pouco compreendido ou pouco explorado, né? Eu até gosto mais dos conceitos de sustentabilidade do que o ESG em si. O ESG, ele está mais voltado a risco, né? Ele foi criado pensando riscos potenciais para a empresa. E que afeta o mercado, na verdade. E que afeta o mercado e acionistas e investidores. Tem mais a ver com isso daqui, para as pessoas entenderem. Qual é o risco que a empresa está exposta, e daí o investidor olha lá, ele tem um risco em um desses pilares aqui, não é tão seguro eu investir dinheiro aqui. O ESG nasce assim. A sustentabilidade não que seja o extremo oposto, porque não é, a gente pode até usar como sinônimo, mas a sustentabilidade pensa mais em oportunidades. Claro que os riscos estão embebidos aí, né? Mas o ESG é parte de algo muito maior, que é a sustentabilidade, que fala no tripé de sustentabilidade, que é pessoas. Então, eu falei tudo isso para dizer que eu gosto mais do nome pessoas, que é o social, porque aí a gente engloba o relacionamento geral das pessoas internas e externas. É verdade, porque no geral as pessoas imaginam o S, quando fala social, é o muro para fora. Isso, é comunidade. Uma ação social. Uma ação social, né? Comunidade.
Exato. Então, de novo, né, as pessoas que estão na organização, elas estão fazendo a cultura, elas estão vivenciando no seu dia a dia a cultura. Seja uma cultura desejada, que a organização, por meio da comunicação interna, estabelece e vai amadurecendo, seja aquela do deixa a vida me levar e chegou aqui essa cultura. E a gente tem uma cultura assim, porque um líder lá atrás... Meio estabelecido organicamente. Organicamente. A grande maioria das sim. organizações ainda tem uma cultura que é uma cultura que foi desenhada e que chegou até onde está de uma forma completamente orgânica e com pedaços de elementos da cultura. A diversidade e inclusão, há 10 anos atrás, era pouco falado. Agora se fala diversidade, mas ela vai sendo acoplada. É diferente da gente pensar numa cultura organizacional intencional. Quer dizer, o que eu quero com essa empresa em termos de cultura? Se fala muito em termos de resultados, em termos de performance de alguns KPIs, mas em termos de cultura mesmo, organizacional. Então, a partir de um amadurecimento numa cultura organizacional de uma forma estruturada, a gente tem como definir como vai ser a cultura, sempre com a participação de todos, né? Não pode ser uma coisa, alguém definiu e vai ser implementado. Não, precisa vir das pessoas. O que as pessoas estão precisando para, então, ser verdadeiro e ser sustentável ao longo do tempo. Ai, que delícia ouvir tudo isso. Assim, já que a gente está falando de cultura, né? A gente falou há pouco que a gente vive um tempo de excesso de informação e, infelizmente, de escassez de atenção, né? Mas como que esse excesso de informação, de letramento digital e de senso crítico se tornam competências essenciais para a organização? Sim, é muito importante que a gente proporcione para os colaboradores um ambiente onde ele possa trazer ideias divergentes. Então, essa é a base de tudo, né? Então, de que maneira eu faço fóruns onde eu instigue, aí vem o papel da comunicação, que tu instiga as pessoas a trazerem o seu ponto de vista, e divergente ou não, e aí tá a beleza da diversidade, cada um tem um ponto de vista diferente. A Elisama Santos fala uma coisa muito interessante, ela diz que o ponto de vista é a vista de um ponto. É a vista de um ponto. Essa é a beleza da diversidade, quer dizer, eu posso ter uma vista de um ponto aqui, a Milena ali, a gente vai conversar e vai enriquecer o nosso repertório com base no outro. Sim, mas dando um passo para trás, né, para esse ponto de vista chegar, maduro ou não, ele precisa ter muita informação por trás disso. Precisa ter esse trabalho de letramento. Muita informação, muita consciência do que a empresa tem como valores, e valores realmente vivenciados. Tem que ter muita consciência do que ela vivencia em termos de diversos atributos de sustentabilidade, não só do S, mas organizacionais como um todo. Quer dizer, aqui dentro, na nossa organização, é assim que a banda toca. É nisso que a gente acredita. A partir daí, as pessoas podem dizer, mas eu acho que um exemplo hipotético, eu acho que a tal ação está em desacordo com o valor tal. Vamos escutar o porquê, por qual é o teu ponto de vista? Daí se gera uma discussão. Então, o que a gente quer, via comunicação interna, é que ela seja essa curadora e que ela traga também um ambiente que o colaborador pode se expressar, e mais do que isso, que ela instigue. A gente quer colaboradores que sejam cabeças pensantes. Sem dúvida, sim. Agora, ouvindo você falar tudo isso, e a gente olha e fala, puxa, isso seria o ideal, seria brilhante muito longe. Se fosse assim, né? Seria brilhante mesmo. Né? Mas quantas empresas chegaram nesse nível de maturidade cultural? Né? Poucas. Muito poucas. E é um trabalho também gradual, né? E voltando ainda a esse mesmo ponto, tem um papel da comunicação interna, de trabalhar junto com a RH, no reconhecimento daquelas pessoas que vivenciam aqueles valores que são desejados.
que apresentam comportamentos, então que essas pessoas sejam reconhecidas de alguma maneira para que isso torne um exemplo positivo. Por outro lado, o líder, sabendo que este ambiente é um ambiente que está aberto a questionamentos, e veja que eu não estou falando de falta de respeito, nada, são questionamentos, dúvidas que na maioria das vezes são genuínas, né, e que muitas vezes são equivocadas. Agora, muitas vezes também trazem uma percepção de um ponto que não estava sendo considerado. Então, o líder tem um papel fundamental de, ao ser questionado de algo que ele não sabe, que ele diga, não sei, vou buscar informação e retorno. Por quê? Porque se ele diz algo que ele acha que é e porventura não é bem assim, a gente quebra a confiança, a credibilidade e a desinformação. Cai na desinformação. Então, fechamos aí. Então, é um papel descentralizado. A comunicação ela é curadora de tudo isso, mas o papel do líder é fundamental. O papel do líder de um sponsor da alta liderança. De um sponsor da alta liderança e da liderança intermediária, que é onde as coisas acontecem, sim, né? Sim, e tem que ser um sponsor que acredite naquilo, que vivencie, porque as pessoas percebem também quem está lá como um nome, um cargo. Eu tenho que estar aqui, e aquele que realmente olha no olho e pensa, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Que interessante teu ponto de vista. Deixa eu te falar o meu. O porquê que a gente diverge, né? Então, a alta liderança, o sponsor da alta liderança precisa ser esse que garante que esse ambiente é seguro. Segurança psicológica. Muito bom. E por falar, né, em confiança, pesquisas da Edelman Trust Barometer mostram que 63% das pessoas só confiam em empresas que fazem o que dizem, obviamente, né? Como o ESG pode ajudar a alinhar discurso e prática, e qual é o papel da comunicação? Você até trouxe aqui que o papel da comunicação de ser uma grande curadora disso tudo, né? E daí a minha pergunta é, você acha que os profissionais de comunicação hoje estão se mexendo para entender o que é ESG, para poder se tornar grandes curadores, ou ainda está naquela coisa, ESG é um assunto que vai ficar com o meio ambiente, ou vai ficar com governança corporativa? Não coloca no colo de comunicação interna, não, que comunicação interna já tem muita coisa. Vamos lá, eu acho que o primeiro dado para mim é assustador. Como assim só 63%? Quer dizer que a gente tem aí um número expressivo de pessoas que continuam acreditando em empresas que fazem uma coisa, mas agem de uma maneira diferente. Para mim, é uma surpresa esse número ser 63. Eu chutaria 90 e tanto. De qualquer maneira, é um número expressivo e, de novo, a gente está falando do que se vivencia na prática, né? Então, se a empresa se diz comprometida com qualquer coisa de sustentabilidade e está desconectado do que ela faz no dia a dia, a gente tem aí um problema grave. Gravíssimo. Né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o greenwashing e o que é projetado e o que é consistente, né? Então, é muito importante que a comunicação interna atue de uma maneira estratégica mesmo, entendendo dentro das facetas do ESG ou da sustentabilidade, como ela se desdobra dentro da organização, como ela é consistente dentro da organização entre diferentes indicadores, mas também entre diferentes áreas. E que ela seja aquela que também seja um sinalizador de aqui a coisa está um pouco desconectada do que a gente está falando, vamos entender o que está acontecendo, trazer o líder para cá. Geralmente tem um líder ali que é cético ou que pensa diferente, e então eu vejo a comunicação interna como fazendo essa orquestração. E, de novo, ESG ou sustentabilidade não é de uma área, né? Eu fui responsável por sustentabilidade, as pessoas me viam como a pessoa da sustentabilidade, mas
perdão, a minha missão ali era dizer, é de todo mundo sustentabilidade. E é mesmo. É cultura de todos, é a maneira como a gente faz as coisas. Quando eu estou pensando em fazer algo, como esse algo impacta em qualquer coisa, em consumo de água, em consumo de energia, em resíduo, em ergonomia, em saúde e segurança, Tudo. em ética. Agora, você vê, né, assim, da importância que é o profissional de comunicação interna ter uma visão sistêmica do negócio, porque senão ele não vai conseguir, né, elementos para poder ter esse olhar crítico, esse pensamento de curador para poder desdobrar isso. Perfeito. Ele precisa ter o pensamento sistêmico, ele precisa ter liderança por influência, porque ele vai tocar a organização em diferentes áreas que não reportam Exatamente. a mesma diretoria. E ele pode mexer em caixinha que é de outra pessoa ali. Ele precisa estar conectado com Sim. todos eles, tem uma liderança estratégica, essa visão ampla, e mais do que isso, ele tem que ser empoderado pela alta liderança. Exatamente. A alta, né, porque também se a alta liderança não vê a comunicação interna como estratégica, aí realmente vai virar operacional e vai dizer, me dá aqui o que tu queres comunicar que eu comunico. E vai virar comunicadinhos. Vai virar comunicadinho, vai exatamente. virar aquela cultura sopa de retalhos. Isso. Então, há um espaço importantíssimo da comunicação interna de ter essa visão ampla, holística e até entender que algumas divergências em uma área podem acabar impactando em outra, né? E como ajustar e como ir também com o pé no chão, né? Não dá para chegar com os dois pés na porta. Eu acho que o profissional de comunicação está com uma oportunidade absurda na mão para os que não fazem isso ainda, né? Exato. De inserir ESG no calendário estratégico da comunicação. E trazer para sua responsabilidade o ESG também. Ah, não, mas tem uma área lá. Sim, mas aquela área também tem outras coisas e não é daquela área o ESG, né? E a sustentabilidade. É quase como segurança ou como inovação. Pode ter uma área que seja aquela que fomenta, que traz a estratégia a longo prazo, cria os processos. Sim. Mas a organização tem que respirar naquilo que ela acredita, né? Então, as organizações, e de novo, isso tudo parte do colaborador, e é óbvio que se está descentralizado e não tem alguém com esse olhar sistêmico, a coisa pode se perder. Ela vai se perdendo, Então, o papel de comunicação interna é crucial para o sucesso da evolução de sustentabilidade. Mais uma vez o protagonismo aí da comunicação interna. Adoro. Um outro estudo, sou cheia dos estudos. Pois é, tô vendo. Um outro estudo da Creating Sustainable Futures of Internal Communication mostra que empresas com políticas consistentes de sustentabilidade têm um aumento médio, eu também achei bem baixo, tá? De 16% no engajamento interno. Como medir de fato esse impacto? Especialmente, sim, quando falamos de coisas intangíveis como confiança, pertencimento, legitimidade. Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Agora não é mais nem milhão, 1 milhão é pouco, né? É a pergunta do bilhão. É verdade. Porém, existem elementos que a gente já acabou de uma maneira espontânea citando nos outros, né? Se tu tem um ambiente onde o funcionário, o colaborador se sinta tranquilo para questionar e questões críticas são trazidas para a mesa, isso é um excelente sinal de saudabilidade, né? Então, por outro lado, se eu tenho um ambiente onde ninguém critica, ninguém faz pergunta, parece um mar de rosas, há problema aí. Então, ele é meio contra-intuitivo, né? Então, na minha experiência, esse processo de entender e de mostrar para as pessoas que elas podem fazer perguntas, questionar, claro, sempre com a boa intenção, né? É bom a gente falar que não é para ferrar o fulaninho, esse craninho, né? Com a intenção genuína, vamos dizer assim, de melhorar, de questionar e de entender, né?
é direito da pessoa entender alguma coisa que ela está vendo que está diferente. Então, de que maneira fazer isso de forma gradativa, né? Então, uma experiência muito positiva que eu tive foi implementar nas unidades caixas de sugestão como primeiro passo, onde as pessoas colocavam lá sugestões, reclamações, questionamentos, e elas poderiam colocar de forma anônima. Né? Então, a pessoa, bom, aí eu vou colocar, eu vou falar, porque... Por que precisa ser anônimo? Porque tu não vai sair de uma hora para outra de um ambiente onde a pessoa diz, mas se eu falar, eu vou ser repreendido, sim. Ou o meu chefe não vai me atender bem. E, ao mesmo tempo, trabalhar a liderança da unidade para dizer, não reaja, escute. É um presente, é uma escuta ativa. E veja bem, à medida que a gente vai evoluindo, e a gente acompanhou isso, as caixas vão sendo cada vez menos usadas. Então, o compromisso do líder é ele ler todas as sugestões e reclamações e dar este retorno com o aval do líder da organização. Então, começa assim. As pessoas veem, nossa, eu coloquei lá que a comida do refeitório era uma porcaria e que tem desperdício. E olha, o fulano, meu GM aqui, meu gerente da planta, respondeu. Então, vai criando uma coisa de... E era uma pessoa que respondia, não era um sistema, né? Pessoas. Que isso faz toda a diferença. O sistema coleta tudo isso, faz toda a governança disso, que é muito importante. Porque daí você humaniza o processo, né? Total. E quem tem que abrir essa caixa é o líder. É o líder. Agora, eu tenho uma pergunta. Agora, só para terminar lá o ciclo. Então, guarda a pergunta. Vou guardar aqui. Então, começa com essa caixa de sugestão, que é uma coisa muito simples. À medida que o ambiente vai entendendo que aquilo acontece, isso demora, não é tão rápido, né? São meses, dependendo da cultura, até mais de um ano. Sim. Então, os fóruns ao vivo, então um bate-papo na unidade, que algumas chamam de town hall, ou de reunião de comunicação, ou reunião de resultados na unidade, que também se abra para perguntas ali. E aí, alguém de comunicação ou alguém da planta de RH vai ler essas perguntas. Mesmo as perguntas cabeludas, mesmo as perguntas que não têm resposta. E o líder vai dizer, não tenho resposta para esse. Ou ele vai dizer, pois aqui é assim. Né? Então, às vezes, a resposta não é a resposta que a outra pessoa quer, mas é como é. E aí começa a ver... O funcionário em geral começa a entender que ele tem um ambiente seguro para falar e que o discurso está alinhado à prática. Exatamente. E aí vai chegar um ponto, e eu vi isso acontecer, que essa pergunta que vinha em papelzinho antes da reunião, anônima, ela passa a vir com o nome. E mais para frente um pouco, é o microfone na mão do colaborador. Queria fazer uma pergunta. Ou seja, eu estou aqui, ó. Estou aqui e não vou ser repreendido por isso. Não vai ter um problema se eu me posicionar assim. Isso é cultura, né? Assim. Muito. E o líder, ele precisa estar preparado para isso. O líder também não pode dizer, isso não tem nada a ver. Não. Ele tem que entender que é um ponto de vista da outra pessoa. Dependendo do assunto espinhoso, é complicado, mas tem que saber estar pronto para pergunta mais difícil, e isso tudo cria um ambiente de segurança psicológica. Então, de que maneira também medir com participação nesses fóruns, quantas perguntas cabeludas vêm, quantos questionamentos são trazidos ao vivo. Então, claro que a pesquisa de clima, ela também está aí no meio. Né? Mas eu não gosto de pensar nela como um número, porque ela é uma fotografia, a gente sabe que tem aí vieses. Pode ter vieses, né? Então, mas a gente olhar nela como uma tendência, né? E
como era e como está sendo, e principalmente, acho que um indicador que é muito importante é esse, de quanto discussões sensíveis, delicadas, difíceis, são trazidas para fóruns como esses e em quantos fóruns que a organização também realiza, do tema que for, de diversidade, de segurança, ou de temas específicos da diversidade, de homens, de mulheres, de trans, e quando as pessoas estão colaborando ativamente, elas não estão lá amorfas, me disseram que eu tenho que... Não, elas estão lá ouvindo, participando e criando repertório. Mesmo porque quando ela colabora, quando ela faz parte, é o pertencimento, né? Exato. Ela se sente parte daquela construção e passa a ser uma construção coletiva mesmo. E aí ela está vivenciando, aquele slogan lá em cima, ela vai dizer, é verdade, mesmo. Eu vivo isso. Nossa, tem várias coisas aqui que eu queria falar. Vamos lá, eu te cortei lá, eu queria terminar a evolução. Não tem problema, mas foi ótimo. Primeiro porque você trouxe prática e as pessoas ainda elas têm muita dificuldade de entender como dar o primeiro passo, né? E você trouxe um primeiro passo e depois você mostrou a evolução desse passo. Então, para quem está do outro lado e não sabe por onde começar, talvez tenha aí uma super dica para ela começar. E, né? Gente, não é fácil, não. Né? Na minha experiência, a gente estava implementando em várias unidades, tinha um gerente de uma unidade que falou, aqui na minha unidade eu só recebo sugestão e elogio. Meu caro, não pode ser assim. Isso. Então, mas aí entra a comunicação. Exatamente. Com uma política, um procedimento que diz, o líder tem essa responsabilidade. Então, vem algo corporativo que desce e o líder vai ter que entender que não que é pelo contrário, que é um presente de ouvir, conhecer o que está acontecendo ali. E se tem um ruído grande, ótimo que a gente escute para ter chances de entendê-lo e mitigá-lo ou eliminá-lo. Agora, duas coisas aí, né? Primeiro que o papel que você está colocando da comunicação interna, certamente é um papel de uma comunicação interna estratégica. Sim. Não é a comunicação interna operacional que vai lá e faz o comunicado e solta. Então, um comunicado bonitinho. Não. É o ativo estratégico mesmo, a comunicação. E como mentalidade também, né? Que eu acho que é importante pontuar isso. E tem uma outra questão, e daí para quem está começando também, sim, que também não adianta você colocar lá a caixinha, ouvir e não fazer nada com aquilo. Né? Perfeito. Porque isso faz parte do processo de confiança, né? Não vai ter próxima vez, né? Da próxima vez a sua caixinha não vai ter pergunta nenhuma. E não porque as pessoas estão com as respostas todas preenchidas, porque sempre vão ter dúvidas, né? É porque elas não sentem confiança em perguntar. Perfeito. Né? Então, nesse procedimento que a comunicação interna vai ser owner, porque é um canal de comunicação, dona, né? Perdão por usar palavras em inglês. A gente no mundo corporativo, lá pelas tantas, fala muito mais palavras do que deveria. Mas a comunicação interna como dona desse procedimento tem que colocar lá. O líder vai responder até 7 dias com a resposta assim, 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 e depois tem que haver uma curadoria dessas respostas, né? E o que foi feito, né? Exato, a efetivação do que foi feito. Se foi feito, como vai ser feito, como foi feito. E se não puder ser feito, por que não pode ser feito? Que não tem problema nenhum falar, olha, isso não dá. Né? Desde que, olha, não dá por causa disso. E a maioria das reclamações dentro dessas sugestões ou questionamentos, ou é falta de informação da Geralmente pessoa, né, Cíntia? Ou, assim, ou são coisas simples de resolver e que a pessoa trouxe um ponto de, porque o uniforme de mulheres é o mesmo de homem, aí não entra na cintura. Sei lá, na próxima vez a pessoa responsável pelo uniforme vai dizer, olha, ajusta aqui, ajusta colar. Então, às vezes são coisas pequenas que ali no dia a dia do funcionário está incomodando, ela está trazendo esse ponto, a pessoa está trazendo, o colaborador está trazendo, e não custa nada para a empresa ajustar. E mostra que está ouvindo. Então, de novo, o papel da comunicação interna como escutativa, né? Exato, muito bom. Ai, estou feliz da vida com essas respostas. Estamos alinhadas. Estamos super alinhadas. Bom, então voltando na comunicação, né? Um artigo da Sustainability destaca que boa parte
das estratégias de comunicação de sustentabilidade dirigem-se ao consumidor ou ao investidor, ou seja, para o público externo, né? E muito pouco para o colaborador, que foi aquilo que você trouxe lá na sua primeira fala, né? Qual o risco de negligenciar, Cíntia, esse público interno? Isso, para mim, soa como a maior incongruência. Não é possível isso, gente. A sustentabilidade ou ESG, ela é feita dentro da organização. São as pessoas que vivenciam o dia a dia de processos, de áreas de suporte. São elas que movem o ponteiro de qualquer indicador de sustentabilidade. Então, elas precisam entender, elas precisam ser informadas, elas precisam ser engajadas. É o berço onde tudo acontece. A sustentabilidade que está voltada para fora e só comunica para fora está se preocupando com imagem, não com a realidade. Imagem, mas assim, também entre aspas, porque o colaborador é o embaixador número 1 da marca. A gente marca empregadora, ou seja, tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. E é óbvio que uma empresa é feita de pessoas. Sim. Como a gente vai esquecer das pessoas? E como a gente não vai envolvê-los nas nossas comunicações? Exatamente, Tem que começar internamente, tem que fazer sentido para as pessoas, tem que ser coerente com o que as pessoas vivenciam no seu dia a dia na organização. E precisa realmente começar por ali, porque é ali que os processos acontecem e é ali que a sustentabilidade evolui ou não, é verdadeira ou não. Então, é verdade o que tu falasse, né? Muitas vêm para fora, mas é uma pena, porque é uma inversão do que seria o ideal de uma comunicação. Geralmente são empresas que usam o tema para fazer marketing apenas. Exato. Né? Às vezes nem é genuíno, nem é autêntico. E o colaborador, como tu bem dissesse, ele reflete, ele é o reflexo no espelho da cultura. Né? Ele respira a cultura, ele faz a cultura. Como que ele não vai ter envolvido nisso tudo? E você sabe, eu vou trazer um dado até para ajudar a ilustrar. Tem um estudo que diz o seguinte: bom, a gente tem hoje 30% da força de trabalho é a geração Z, sim, né? Até 2030, acho que vão ser 70%. Desafiador. As empresas precisam se preparar, né? E a geração Z é uma geração que olha para o modelo de trabalho, para o mercado de trabalho, de uma forma completamente diferente, né? E eles olham muito para propósito, né? Para aquilo que a empresa faz, para o impacto da empresa lá fora, né? Senão ele sai, né? Ou ele nem entra. Ou ele nem entra. Ou ele nem entra. Mas quando entra, a média de permanência desse geração Z dentro do trabalho, 9 meses. Nossa. 2 anos é a média geral. É a média geral, considerando todas as gerações. Quando a gente pega o recorte da geração Z, cai para 9 meses. Isso é dinheiro no bolso da companhia. Com certeza, cada funcionário que sai para repor, né? E aí tu vê também uma movimentação muito interessante que eu também vivenciei nas organizações, que é do RH me dizendo assim: eu estou sendo questionado no meu processo de seleção sobre coisas de sustentabilidade. E aí é uma inversão. Lá atrás era o candidato dizendo tudo que ele achava que a empresa queria que ele dissesse para ser selecionado. A geração Z é aquela que me diz: quero saber como é que tu é isso, quero saber como é que é aquilo. Então, vários já perguntavam: eu vi lá no site da empresa que é isso, isso, aquilo. Como é que é? E ele vai tirar a prova. Exato, exato. Então, olha a importância de todo mundo estar alinhado, de todo mundo realmente vivenciar. Porque se todo mundo vivencia, se está todo mundo alinhado e está sabendo, o colaborador, qualquer um que pergunte, tu vai dizer genuinamente: é assim mesmo. Sim. Nossa, tem um exemplo que fizemos assim, tem outros que fizemos assado. É um testemunho verdadeiro que... Cíntia, perfeito. E no momento de crise, né, no momento, sei lá, de uma inverdade a respeito, o funcionário é o primeiro a falar: epa,
Não é bem assim. Não é bem assim. Ou, eu falei, Essa é a pior. Isso aí, né? Mas tem, né? Pode ter. Pode Isso é ter. discurso para fora, aqui dentro não é bem assim. É verdade, né? é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, quando a gente fala para liderança, né? 42% dos líderes, Cíntia, acha que é exagero das organizações qualquer tipo de iniciativa de sustentabilidade, né? E como que a gente convence essa liderança de que para tudo, não é exagero, não é exagero, né? Como que a gente traz esses dados, né? Mostra por meio de vários indicadores, de várias métricas, que não é exagero, né? Que precisa ser olhado para isso. Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem que falava sobre o quanto falar sobre mudanças climáticas desengaja e que as pessoas não querem ouvir, não querem saber. E que, como isso acontece, né? E que é um pouco deste movimento ali também, né? Primeiro, quase que negacionista até. É um pouco de negacionismo, é um pouco de isso é muito complexo, eu não quero, isso não é também. Comigo, sim. Ou eu não tenho nada para fazer sobre isso. Então, de novo, o papel de comunicação interna. Junto à alta liderança, o ideal é que essa movimentação aconteça da liderança intermediária, vamos falar assim, para o CEO e do CEO para a organização. Mas, às vezes, em algumas organizações, não é assim que funciona. O CEO é que bate o bumbo, vamos dizer assim. Porém, se é o CEO sozinho, não adianta. Então, essa liderança intermediária é o público-alvo inicial de sensibilização, de muita frequência, muita consistência, trazer fatos, dados, trazer dados dos clientes, né? Olha, o que o cliente está falando, quais são os trends dos concorrentes, o que está acontecendo no mundo, coisas que podem sensibilizar por outras razões. Eu achei... Semana passada eu vi um post muito interessante de uma iniciativa que está falando sobre as mudanças climáticas e o efeito em estádios de futebol, no surf. Veja que interessante. Tem algumas pessoas que não estão engajadas com as mudanças climáticas, muitas, um percentual muito alto. Mas quando falou no futebol... Muda. Peraí, deixa eu prestar atenção. Por quê? Então, achei brilhante trazer e o tema genial. de interesse, né? Aí tu fica pensando, poxa vida, mas é pelo futebol? Não interessa. Então, a mesma coisa, a comunicação e sustentabilidade juntos, nesse caso, como que qual é a dor ou qual é o ponto que é mais importante para esse gestor que é resistente? É o financeiro? Ou qual é? E muitas vezes essa resistência, lógico, ela vem em grande parte da desinformação, mas também porque tem outros fatores que estão aqui pressionando essa média liderança concorrente. Então, a média liderança... Tanto é que a gente vive hoje um apagão da liderança, né? Muitos líderes querendo deixar a liderança e muitos outros profissionais não querendo ser líderes, né? Justamente porque, poxa, eu tenho que olhar para SG, eu tenho que olhar para a saúde mental do colaborador, eu tenho que olhar para isso, tenho que olhar para aquilo, e tenho que bater meta e entregar resultado. Eu não aguento mais isso. Não quero mais brincar disso. Né? Bom, sim, vamos falar então dos washings da vida, né? Como evitar o greenwashing, o social washing, o pink washing, né? Quando a pressão por reputação é tão alta. A gente sabe que tem alguns setores que isso é mais forte, outros nem tanto, mas que ai. E o que diferencia, então, uma narrativa ética de uma que é só por conveniência? De novo, a gente vai voltar para a reputação, né? Vai voltar, está querendo enganar quem, né? Quando a gente está fazendo um greenwashing, pode estar a curto prazo trazendo resultado, mas tem um risco envolvido muito grande de cair em descrédito e em falta de confiança.
E aí a gente tem que ficar atento, porque os washings da vida, eles podem ser voluntários ou involuntários. Então, o voluntário é aquele, eu sei que não está isso aqui, mas eu vou dourar a pílula e vou dizer que está fantástico e maravilhoso. Mas tem aquele também que está achando que está abafando, né? Eu tive uma conversa com um líder interessante que ele dizia, nossa, mas agora nós vamos colocar gás natural, porque o gás natural, eu disse, querido, é gás natural de petróleo. E ele acreditava que ele acreditava e aquilo ali para ele virou um super projeto de compromisso. Claro que tem uma redução comparada com outros combustíveis, mas ela é marginal. Sim. Não dá para dizer que tu está colaborando com a redução das mudanças climáticas. Então tem um pouco de ignorância aí em tudo isso e tem a intencional. E tem aquelas, os 50 tons de greens, ou de washings, melhor dizendo. O primeiro é o greenwashing que a gente conhece, que é eu uso um claim de que meu produto é sustentável, mas na verdade não é bem assim. Então, por exemplo, um tênis, né? Pode ser um tênis onde todos os componentes do tênis, o cadarço, a parte de cima do tênis, a lingueta, sejam de materiais não recicláveis, não reciclado por consequência, mas a sola é de bambu. Isso. O meu tênis é sustentável. Esse é o greenwashing. Tu está usando um fato pequeno dentro de um contexto muito maior para dizer que o teu produto é ecologicamente correto, que nem se fala essa palavra, eco-friendly, já é, por definição, uma palavra de greenwashing. Como assim, amigo do ambiente? O que significa amigo do ambiente, né? Então, ou aquele produto que se diz realmente, foi plantado em tal lugar, mas foi transportado com um veículo a diesel. Então, dizer que é sustentável sem realmente ser. Esse é o greenwashing. Mas percebe que tem algumas nuances de comunicação que parecem ser verdadeiras, mas não são. Vou dar um exemplo. A empresa tem 18 metas de sustentabilidade. Em 17, ela não está muito bem, digamos aqui. Mas tem uma que ela está performando muito bem. Aí ela pega e coloca todos os holofotes ali. Veja como evoluímos, empresa sustentável. É mentira? Não. Aquela métrica realmente melhorou. Mas ela está levando a uma má interpretação pelo outro. Ela está induzindo uma má interpretação. Isso é green lightning. Então, eu jogo a luz só num problemático, muito problemático. As empresas, né? As empresas nem sempre sabem disso. Então, o ideal, o mundo ideal, e está muito longe do que se faz por motivos óbvios, é que tu tenha transparência de tudo. Esse aqui está indo assim, aquele ali está assim. Porque aí mostra realmente evolução. Outro é o green shifting, que é a indústria do plástico, ela faz muito disso. Olha, o problema não é o plástico, o problema é que as pessoas não separam na reciclagem. Terceiriza então, o problema. Exato, shift eu tiro da minha e jogo no teu. O problema é o consumidor, o problema é que não tem recicladoras para o plástico em questão. Não. O problema é de todos, né? E tem o green rising, que é muito comum também, principalmente em emissões de carbono, que a empresa se dizer algo que ela se comprometeu no futuro. Eu sou net zero. Quando o net zero, ela vai entregar lá em 10 anos, se cumprir tudo. Então, o SBTI, que é uma das maneiras da gente ter governança sobre a evolução da redução de emissões, tem uma lista de empresas que eles tiraram do compromisso. Então, a gente entra lá e vê. Esse aqui foi destituído. Por quê? Porque a empresa se comprometeu,
não fez e não ia alcançar daquele jeito que estava. Então tá lá no SBTI várias empresas dessas grandes que se intitulavam Net Zero ou com uma ambição de redução que elas não vão cumprir ou não cumpriram. Então é obrigação da gente só comunicar o que realmente acontece, mas não só aquele positivo, né? Então a grande maioria é bem borderline. A boa notícia é que existem nas grandes agências um senso comum que deve cada vez mais se prestar atenção nisso. Existe um guia do CONAR de boas práticas de comunicação de sustentabilidade. Não é lei ainda no Brasil. Existe uma iniciativa interessantíssima na Europa de um conjunto de agências que fez um tipo de um toolkit para o consumidor fazer uma averiguação, então o consumidor final, olha, usa esse guia aqui, tipo um guia do Pantone, assim, né? Cada linguetinha daqueles do Pantone, assim, ou de tinta, né? Que a gente vê em loja de material de construção, aquele que faz assim, cada um explica. O que é o green lighting? A empresa fala isso, fala, você viu alguma empresa que faz assim ou tem dúvida? Poste na sua rede social com o hashtag tal. Isso é na Europa. Então, olha que interessante esse movimento. Né? Então, a empresa... Claro, difundido aqui no Brasil? Não. É difícil de conseguir essa informação? Sim. E daí iria entrar minha outra pergunta. Por mais que o CONAR tenha, então, o manual de boas práticas, né? Tem empresas que são mestres em fazer isso, né? Como que as pessoas... e tem uma linha muito tênue também, né? Assim, como que as pessoas elas reconhecem? Elas não estão com esse manual hoje, né? Porque é difícil reconhecer, né? Então, quais são os sinais mais evidentes para identificar isso? Essa pergunta também é difícil. Mas vamos lá. A pessoa vai ter que dar uma pesquisada, né? Então, ela vai ter que se aprofundar um pouco e hoje em dia tá dois cliques da gente essa pesquisa. Eu ia falar isso, hoje em dia tem muita informação. Tem muita informação e tem muita informação muito embasada, né? Então, provocar, eu falei lá do colaborador questionador, né? Da onde veio essa informação? Quem falou essa informação? A gente quer que o nosso colaborador seja assim, a gente quer que o consumidor também faça isso, que ele não se contente com tagline de uma marca dizendo sou sustentável. Peraí, deixa eu entender. Por que ele está falando que ele é sustentável? Exercite o pensamento crítico, por favor. Pensamento crítico. E aos poucos vai se tornando repertório. A primeira vez a pessoa vai dizer, meu Deus, onde é que eu estou navegando? Mas, lá pelas tantas, a pessoa vai criando um repertório e ela vai encontrar os caminhos. Espera aí, está dizendo aqui que a sola é de bambu. Legal. Mas aqui em cima é do material XPTO. Joga lá no Google ou no chat GPT. O material tal é reciclável no Brasil? Quanto é? Aí ali ela já vai ter a resposta e já vai ter esse embasamento para ficar mais esperta. A gente precisa ser mais crítico. Sim, mais crítico. E ajudar a combater as fake news, a desinformação, né, que está cheio. Exato. Né? Então, procurar sempre fontes confiáveis, que não sejam enviesadas nem para um lado nem para o outro, né? Então, é importante ler um lado, é importante ler o outro e é importante ver fontes que sejam realmente isentas, e tem muitas por aí. Tem né? sim, tem sim. Sim, agora vamos falar um pouquinho sobre o papel do RH e da comunicação como guardiões da coerência, e exatamente isso que você trouxe, né? Você acredita que o RH e a comunicação estão prontos? Eu acho que eu perguntei isso para você lá atrás, mas para atuar de uma maneira muito legítima, né? Se eles não estão prontos, por onde começar a se preparar do ponto de vista de habilidade mesmo, e não de ação prática na empresa, mas do eu profissional? Acho que o primeiro passo muito importante é a gente entender que não tem dono. Isso. Né? Não é da minha área, então não compartilho, é da minha área, então só eu vou aparecer
do evento XYZ, eu vou estar lá no spotlight. Então, tem uma fogueira das vaidades aí para diversos assuntos. Este é assunto que é de RH, ou não, esse assunto é de comunicação. Não, gente. Então, eu acho que a primeira habilidade é essa, de entender que a gente precisa trabalhar em rede. É de todo mundo. Você acha que estruturas de comitê poderiam ajudar? Sim, podem ajudar. É interessante o comitê ser multidisciplinar e não ser só destas áreas. Então, é bom ter pessoas de operação junto nesse comitê, para que realmente a gente tenha uma visão ampla, né? Então, essa posse de temas, ela é extremamente maléfica para a gente evoluir, né? Tem que ser algo que é de todo mundo e a responsabilidade é compartilhada. E se der algum problema, é problema de todos, não é problema da área X. Mas se brilhar, também é de todos, né? Então, eu acho que essa é a habilidade que é mais sensível ainda nas organizações. E a partir daí, definir papéis, responsabilidades, governança, deixar tudo muito claro e realmente compartilhar os louros, compartilhar todo o lado difícil de implementar tudo isso no dia a dia, mas, sobretudo, compartilhar os louros. E quando a gente trabalha em rede, primeiro, a gente tem a diversidade de pensamentos, de olhares, de ponto de vista, né, que ótimo, uma diminuição de vieses, justamente porque são grupos ecléticos, e a gente ganha tração e velocidade com isso, né? E qual que é o maior desafio nesse movimento todo? Acho que o maior desafio é a alta liderança entender que é preciso pensar diferente do que se pensou até alguns anos atrás. Né? A alta liderança sempre pensou na operação, né? Eu produzo, eu vendo, eu descarto, e o lucro que eu tenho com tudo isso é meu e no bolso, não pensava nem em pessoas lá atrás. Né? Então, entender que esse modelo está exaurido, não existe mais. É pensar cada vez mais de uma maneira circular, porque o caminho que a gente está indo é um caminho que a gente não está indo, como humanidade, não está indo para um lugar bom. A gente está indo para um lugar pior, sobre vários aspectos. Vários de sustentabilidade. Então, o desafio é quebrar aquele comportamento de mas sempre foi assim. De negação, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Ou, minha empresa está indo muito bem, por que eu preciso fazer isso? Não perdi nenhum cliente por não fazer isso, por não fazer aquilo. Não perdi, não vou cobrar margem maior por isso. Mais um custo. Não é mais um custo, é de que maneira eu faço diferente. É óbvio que a gente tem que ter o pé no chão, por isso que eu gosto lá do tripé de sustentabilidade, que tem o profit. Né, que foi substituído no ESG por governança. Não que governança não seja importante, mas é importante a gente lembrar que a empresa existe para dar lucro. Então, que essas decisões de sustentabilidade, elas têm que usar muito a inovação, para que elas tragam toda essa evolução sem comprometer o lado financeiro. Então, tem investimentos que são feitos agora e que o IRR dele vai lá na frente se justificar mais rápido por uma série de coisas, e isso tudo tem que ser contabilizado, mas não é trivial. Então, uma quebra de comportamentos, mas eu sempre fiz assim. Vai ter que fazer diferente. Vai ter que inovar. E o interessante é que cada vez que a gente mexe métricas, por exemplo, de produtividade, a gente melhora também a sustentabilidade. Então, como encontrar sistemas e maneiras de fazer as coisas de uma maneira mais sustentável, sem dizer, o custo é esse, e quem simplesmente passa a conta para o negócio também não está sendo sustentável, porque não está pensando no profit. É verdade, né? É verdade. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você tivesse que elencar uma métrica não convencional para mostrar o valor
dessas iniciativas, a sustentabilidade para a organização, que métrica você usaria? Eu acho que Só para a gente sair do comum, sabe? Sim, porque as pessoas elas estão com as mesmas métricas na cabeça. Eu acho que tem outras aí que a gente pode explorar. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente tem que olhar para fora, entender o que está acontecendo com os nossos clientes. Isso já é mais ou menos trivial, né? Mas de entender o quanto mais eu estou vendendo por sustentabilidade a longo prazo, o quanto menos eu estou vendendo, isso vai para o lado de clientes, né? Agora, tu também tem uns riscos, né? A que riscos a minha empresa, aí é mais ESG mesmo, a que riscos a minha empresa está exposta se ela continua não tendo práticas sustentáveis. Então, vamos pensar lá no Sul o que aconteceu, as inundações de um ano atrás. Isso é risco climático. Né? Então, como as empresas de lá vão ter que estar preparadas para inundações? As casas, porque elas vão acontecer e cada vez vai ser mais frequente. Então, de que a gente tem que mitigar e a gente também tem que adaptar. Então, o quanto a empresa evolui nessa gestão de riscos que são mais eminentes, o quanto externamente os clientes estão valorizando mais ou menos, e daí esse é bem fácil de ver, porque alguns clientes, isso é cliente mais de empresa B2B, né? Alguns clientes também têm as suas metas. Sim. Então, qual é a aderência? Como que elas se conversam, né? Como que elas se convergem aí? E cada vez mais o que está acontecendo é que os grandes players estão, entre aspas, forçando a cadeia. Então, eu compro de ti uma peça, eu compro de ti uma embalagem. No momento que eu compro de ti essa peça, essa embalagem, tudo que não é sustentável que tu está fazendo aí, eu estou carregando para mim a cadeia. Tá na cadeia. Exato. Isso é a importância de entender a cadeia. E olha lá o caso dos espumantes do Sul, acho que uns 2 anos atrás, né? Algumas vinícolas disseram, mas não era, eu tinha contrato. Meu caro, tu é responsável pela tua cadeia. Sim. Como que você está fazendo a gestão dos seus fornecedores? Também? Isso é risco, né? E internamente a gente tem aquelas métricas que a gente já falou. Quanto a visão crítica está aparecendo? O quanto as discussões profundas estão acontecendo? Se elas estão acontecendo e elas estão vindo, é um indicador muito relevante de que realmente as coisas estão indo para o lugar certo. Sim. Né? Tem esses dias eu ouvi de uma grande palestrante, ela disse o seguinte, que o profissional de sucesso é aquele que sabe fazer perguntas, é aquele que está sempre questionando, né? E que essa ideia do X nas costas, se eu perguntar, eu vou ficar com X nas costas, isso não existe mais, né, Cíntia? Já não existe. Se existir, você está na organização errada. Daí é um outro problema. Mas existem silos ali, né? E é importante. Aliás, a gente estava falando lá atrás da comunicação e de RH, né? Se a gente for pensar, um desafio grande também que eu vejo que precisa evoluir é que na sustentabilidade ou no ESG a gente tem lá as métricas no E, as métricas no S, lá no G, etc e tal, e cada área diz, a minha é essa aqui, a minha é segurança, eu vou cuidar de segurança, a minha é trabalho social na comunidade, vou falar e não há uma conversa e uma orquestração entre todos os outros. Olha o papel da comunicação. Da comunicação, exatamente. E muitas vezes são silos. Então, primeiro, não é de uma área, né, nem de comunicação, nem de sustentabilidade, nem de RH, nem desses que são owners disso tudo. É claro que tem alguém que vai orquestrar ali, mas o maestro, ele tem a sua importância justamente porque ele permite que cada um faça o seu melhor dentro de uma sinfônica. E assim precisa ser a sustentabilidade. Concordo. Agora, como que você acha que a área de comunicação interna pode ajudar a puxar, na verdade, a agenda para
treinar essa liderança, para formar essa liderança comunicadora, desdobradora do ESG? Uhum. Eu acho que primeiro precisa haver esse trabalho de entender a maturidade organizacional daquela empresa em sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. Em que ponto a gente está? Aonde a gente quer chegar? Com esses fatos e dados, trazer primeiro com fatos e dados externos, com tendências, com todas esses insights que tu trouxesse, vários aqui, que também são fáceis de achar. Sim. Mostrando o cliente, mostrando riscos que já estão acontecendo, trazendo isso com sensibilização, mas não pode ser um tiro só. Precisa ter consistência, precisa ter frequência, precisa mostrar o papel desse líder. O papel desse líder é fundamental e de preferência ter o CEO como sponsor de tudo isso, porque um CEO desalinhado, às vezes o CEO, ele compra a ideia. Ah, legal, quero, tem, vai, mas um comentário desastroso, ele pode, desalinhado, ele pode causar dúvidas na organização. Ué, mas a gente está fazendo isso, ele falou outro, porque ele achava que era aquele. Então, o papel da comunicação interna também é importante aí, de alinhamento. Primeiro, letramento dessa liderança intermediária e um letramento frequente, que a comunicação interna também permeie a comunicação de outras coisas com sustentabilidade sempre que pertinente. Vou dar um exemplo. Vamos falar, está falando sobre a implementação de um novo programa de segurança. Segurança está no pilar S. Então, ajudar as pessoas a entenderem essas conexões de coisas que já acontecem na organização com algo maior. E o letramento desses gestores também para dizer, não sei, quando não sabem, vou buscar essa informação. E saber onde encontrar essa informação, né? Exato. Dar o caminho de onde buscar, onde encontrar. Né? Então, precisa ser esse, precisa ser entender o momento atual, ter junto com a área de sustentabilidade uma visibilidade do progresso em cada um, trazer fatos e dados do que progrediu, que não progrediu, e isso é lindo, porque áreas que não progrediram são expostas e ficam incomodadas, e por isso também se mexem. Olha lá a história do... Não importa por que está se mexendo, desde que se mexam. Então, essa liderança intermediária ciente do seu papel, seguro, que saiba onde buscar a informação, que fomente nos seus times, que tenha visibilidade de quais são os compromissos da empresa e que entenda quais são os pontos fortes e fracos e que ele vai acabar sendo um embaixador interno e externo também. Sim, e para encerrar, se ESG é, no fundo, agenda de mudança cultural, qual deve ser o novo papel da comunicação interna e quais são as competências que você acredita que serão críticas nos próximos anos para sustentar esse processo de transformação? A comunicação interna precisa entender que ela é parte fundamental da sustentabilidade, que não é mais uma coisa, mas é como se faz todas as coisas. Ela precisa, então, ter este papel estratégico de conexão. Então, tem aí uma habilidade que é a de uma visão ampla e sistêmica. Precisa ter escuta ativa. Muito importante ter escuta ativa, o que está acontecendo, o que estão falando, a gente falou um pouquinho isso lá de funcionário, mas de outras coisas, de outros ruídos, e para já agir, precisa ter essa coisa do empoderamento e da liderança por influência. Então, são
são habilidades que, na verdade, a gente usa para tudo em comunicação interna, né? A não que seja estratégica. E ela tem que conhecer muito a estratégia da organização para entender como a sustentabilidade é embebida na estratégia. É ser parceiro do negócio mesmo. Parceiro do negócio e entender que não é mais uma coisa, agora é mais sustentabilidade. Não é mais sustentabilidade. Sustentabilidade é a maneira como a organização está fazendo. Exatamente. Né? Então, sim. E ela ser esse guardião do bom senso, guardião da confiança, de dizer, tá certo, é assim que funciona, escutar o que está acontecendo, reagir ao que está escutando. Então, são habilidades fundamentais e que vão ajudar, a partir do momento que esse líder é empoderado estrategicamente pelo CEO, vão ajudar que esse líder de comunicação interna cresça como um todo na organização. Sem dúvida. E evoluir a comunicação dessas práticas à medida que a empresa também evolui com as próprias práticas. Exato. Porque senão fica só no lançou, teve uma iniciativa e parou. E não é uma vez por ano lançar o relatório, né? Não estamos falando disso. E aí a história lá do Green Lightning, né? Sim. Quer dizer, não é, ai, que maravilha, vamos celebrar que a gente chegou a isso aqui. Perfeito. Não, gente, e principalmente internamente. Temos muito a celebrar, isso é outra coisa importante. Também não pode ser só aquele que traz notícias, né? Então, celebrar as conquistas, reconhecer aqueles líderes que fizeram diferença, isso é super importante. Porque às vezes as pessoas fazem coisas que elas acham que são triviais e não são. Então, o reconhecimento ajuda a pessoa a entender a importância engajamento, né? Total. Engajamento. Total. Agora, tem uns 3 anos para trás, a gente falava muito mais sobre ESG, né? E a gente sente que o mercado deu uma esfriada nessa pauta, né? Por questões geopolíticas, enfim. Você acha que isso retoma? A minha opinião é que houve um boom de muita comunicação e pouca prática. E que agora esta redução ela tem a ver com, peraí, vamos botar o pé no chão e vamos ver o que é na realidade. Então, eu não acho que haja uma desaceleração naquelas empresas que estão comprometidas. Mas aquelas que não estão comprometidas, talvez tenham mudado o seu discurso. Então, aquelas que realmente tinham um compromisso, aquelas que realmente entenderam a sua responsabilidade, seguem. Ninguém tirou o pé do acelerador para isso. Assim como os investidores também, né? Tem cartas de investidores, como a BlackRock lá atrás, ele tinha dito que era importante, depois ele tirou. Quem lê a carta com cuidado vai ver o que ele está dizendo é o seguinte, meus caros, fomos longe demais com promessas mirabolantes, é pé no chão. Vamos dar um passo para trás. Vamos dar um passo certeiro e não daquilo que eu quero ser, mas que fica só no campo do ideal e não do campo ideal, do funcional, aspiracional, né? Mas que é difícil de atingir, o investimento é muito grande, ninguém vai fazer. Então, eu não vejo como uma desaceleração de práticas sustentáveis. Eu vejo foi um oba-oba, agora é isso, mas muito greenwashing e todos os Sim, se aproveitaram de um momento, de uma onda. Mas eu não acredito nessa desaceleração das práticas sustentáveis. Ou seja, quando é genuíno, acontece. É isso. É isso. E sustentabilidade por definição tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. E começa dentro da empresa. Sim, sem dúvida nenhuma. E comunicação interna como um agente de transformação aí, porque é isso. Isso. Então, sim, acabamos. Ai, que triste. Deixa eu aproveitar, quero falar do livro. Então, a Cíntia é coautora do livro Mulheres na Sustentabilidade. Por favor, aproveite. Esse livro é um livro muito interessante que junta mulheres que hoje estão na liderança de sustentabilidade em diferentes áreas e cada uma contou um pouco da sua trajetória. Não é um livro sobre sustentabilidade, é um livro sobre histórias, né? Como eu, que sou médica veterinária de formação, acabei como executiva de comunicação e sustentabilidade. Então é um pouco
da história, da trajetória, perfeito, da trajetória de cada uma. E nós, como mulheres, a gente tem tantas barreiras, né, até a gente chegar onde quer. E esse livro traz essa luz para o quanto a mulher batalha pelas coisas que ela quer, o quanto ela descobre forças aonde mais precisa, e eu acredito muito na união de mulheres. No poder da sororidade. No poder da sororidade, que foi outra palavra que ficou desgastada, mas é que é tão real. É porque foi banalizada por pautas vazias, né? Assim. Exato. Mas é interessante paralelo com a sustentabilidade que a gente fez, porque eu não acho que aquela mulher que despertou para a sororidade, ela vai deixar de ser porque o termo não está mais... Eu também acho não que vai. Não vai. Então, eu acho que a descoberta que uma mulher que apoia outra mulher, que reconhece outra mulher, porque é importante, a gente tem que lutar tanto para estar em pé de igualdade, que a gente ter o apoio de outra mulher para dizer... Estamos juntos, estamos aqui, é isso mesmo, vamos, tu está certo, tu está brilhando. É tão importante, tão poderoso. Então, tem uma frase que eu digo que juntas somos imparáveis. Somos imparáveis. Então, obrigada, Mi. Eu te agradeço, que sejamos imparáveis e que você também seja imparável aí do outro lado. Sim, muito obrigada. Quer deixar o seu LinkedIn para contato? Meu LinkedIn deve ter aqui por baixo o meu nome, Cíntia Volguin. Então, o linkedin.com/Cíntia Volguin, tudo junto. Entrando lá no meu LinkedIn. Cíntia com H. CYNTHIA, Volguin, WOLGIEN de navio. Lá vocês conseguem me mandar e-mail, tem meu telefone e a gente se fala por lá. Sim, foi incrível. Acho que você passou uma noção muito positiva para o profissional que quer começar, não sabe como, ou aqueles que estão trabalhando nisso, mas que ainda enfrentam uma certa resistência, né, de como começar pequeno e evoluir, e de quais competências eles precisam se habilitar para poder seguir numa comunicação mais estratégica. Buscar alianças, a importância disso, né? Então, gratidão, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela sua trajetória, é de muito orgulho mesmo. Mi, eu adorei, espero que tu me convide outras vezes para outros temas. Tá convidada. Obrigada. Obrigada. Tchau.